Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gabriel Santos do canal Fatos Curiosos. Está começando mais um vídeo do canal. Você que é novo, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E vamos para mais um vídeo do canal Fatos Curiosos. Quem foi Osama Bin Laden? Osama bin Mohammed bin Al-Adi Bin Laden, mais conhecido como Osama Bin Laden ou simplesmente Bin Laden, foi um dos membros sauditas da próspera família Bin Laden, além de líder e fundador da Al-Qaeda, organização terrorista a quais são atribuídos vários atentados contra alvos civis e militares dos Estados Unidos e seus aliados, dentre os quais os ataques de 11 de setembro de 2001. No ano de 1957, aconteceu o nascimento de mais um dos filhos do milionário da construção civil saudita Mohammed Bin Laden. Osama Bin Laden era o 17º filho de uma prole extensa que vivia entre as mais abastadas famílias da Arábia Saudita. Osama poderia ter sido mais um dos desconhecidos magnatas orientais que passava a vida toda ostentando sua própria riqueza. No entanto, outros caminhos foram traçados por aquele jovem que passou a ser conhecido como Osama Bin Laden. Durante a sua infância, o pequeno Osama viveu cercado pela criadagem e dificilmente esteve na companhia de sua mãe. Os irmãos costumavam rejeitá-lo e o pai impunha uma educação severa voltada para a formação de uma prole de homens determinados. Aos 10 anos de idade, Bin Laden perdeu o pai e foi obrigado a viver com a mãe que pouco conhecia. No início dos anos 1970, foi mandado para o Líbano para completar o ensino médio. Osama Bin Laden, que ficaria conhecido posteriormente, nasceu em 1957, sendo o 17º filho do segundo homem mais rico da Arábia Saudita. Acostumado desde cedo ao convívio com homens poderosos e longe da companhia de mulheres, inclusive da sua mãe, o jovem cresceu como um dos grandes herdeiros do império. Quando tinha apenas 10 anos, perdeu seu pai em um desastre aéreo e logo foi enviado ao Líbano para completar sua educação. Acostumado com a vida de luxo e riquezas, Osama Bin Laden viveu alguns dos anos sem quem tivesse restrições aos seus desejos, sempre envolvido em festas e levando uma vida boêmia. O que fez Osama Bin Laden? O que você estava fazendo em 11 de setembro de 2001, no momento em que o primeiro avião atingiu as Torres Gêmeas? Apesar de fazerem 20 anos desde o ataque, muitas pessoas se lembram com clareza do momento e não é para menos. O 11 de setembro ficou marcado na história como o dia em que atentados terroristas foram realizados em solo americano e resultaram na morte de quase 3.000 pessoas que morreram durante o ataque, incluindo os 227 civis e os 19 sequestrados a bordo do avião. A esmagadora maioria das vítimas eram civis, incluindo cidadãos de mais de 70 países. Além disso, há pelo menos um óbito secundário. Uma pessoa foi descartada da contagem por um médico legista, pois teria sido morto por uma doença pulmonar devido à exposição à poeira do colapso de World Trade Center. Os danos do Pentágono foram reparados em um ano, e o memorial do Pentágono foi construído ao lado do prédio. O processo de reconstrução foi iniciado no local do World Trade Center. Em 2006, uma nova torre de escritório foi concluída no local, o World Trade Center 7. A torre One World Trade Center, construída no local, é um dos arranha-céus mais altos da América do Norte, com 541 metros de altura, mas 3 edifícios estão previstos para serem construídos no local das antigas Torres Gêmeas. Além de um memorial às vítimas do ataque já construído, o Memorial Nacional do Voo 93. Ele começou a ser construído em 8 de novembro de 2009 e a primeira fase da construção foi concluída no 10º aniversário do atentado de 11 de setembro em 2011. Os atentados de 11 de setembro foram realizados pela Al-Qaeda, que na época era liderada por Osama Bin Laden, um árabe multimilionário e um dos fundadores dessa organização terrorista. As motivações que levaram Bin Laden e Al-Qaeda a realizar atentados contra os Estados Unidos são
o resultado de um longo processo que iniciou-se na década de 1970. Levando em consideração esse contexto, devemos entender que a motivação do ataque foi a inimizade existente dos fundamentalistas islâmicos e os Estados Unidos. Essa era motivada pelas intervenções dos norte-americanos nas nações do Oriente Médio e por seu apoio ao Estado de Israel. 2 aviões comerciais sequestrados foram arremessados contra 2 edifícios do complexo World Trade Center em Nova York, destruindo as chamadas Torres Gêmeas, causando a morte de cerca de 3.000 pessoas. No mesmo dia, um terceiro avião comercial sequestrado foi arremessado contra o edifício do Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E um quarto avião comercial sob controle de terrorista caiu na Pensilvânia, antes de chegar ao seu suposto destino, a Casa Branca, residência oficial do presidente americano. A morte de Osama Bin Laden. Autoridades de inteligência norte-americanas descobriram o paradeiro do terrorista, acompanhando as informações de um dos seus mensageiros. As primeiras informações foram recolhidas junto a presos em Guantánamo, descobrindo que ele era um dos protegidos de Khalid Sheikh Mohammed. E em 2007, as autoridades dos Estados Unidos descobriram o verdadeiro nome dele, e em 2009, onde ele morava. E em agosto de 2010, o esconderijo foi descoberto no Paquistão. Imagens de satélite e relatos da CIA ajudaram a confirmar a localização correta de Osama e dos outros moradores da mansão onde ele morava. A mansão onde estava o terrorista foi construída em 2005. Era localmente conhecida como Waziristan Heavily e custou mais de $1 milhão. O esconderijo estava localizado a 1,3 km da Academia Militar do Paquistão, no subúrbio de Ali-Tabar. Na região em torno do esconderijo havia uma grande circulação de habitação de militares paquistaneses. O terrorista estava escondido no local há pelo menos 5 anos sem que ser descoberto. Data de falecimento: 2 de maio de 2011. Local do falecimento: Ali-Tabar, Paquistão. 10 anos da morte de Bin Laden, um dos membros sauditas da família Bin Laden e líder fundador do grupo terrorista Al-Qaeda, ocorreu durante a operação de Lança de Neptuno, codinome usado pelas tropas estadunidenses para referir-se a ele. Em 1 de maio de 2011, nesse dia, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, informou em conferência à imprensa que Osama Bin Laden havia morrido na cidade paquistanesa de Ali-Tabar. Segundo a versão oficial, Osama teria sido capturado e morto em um esconderijo nos arredores da cidade por força do Comando de Operações Especiais Conjuntas, em conjunção com a CIA, e que o governo desse país colaborou para a localização do paradeiro do terrorista. O cadáver foi mantido sob custódia militar e amostras de DNA que foram comparadas com as amostras da sua irmã, a qual morreria de câncer no cérebro, confirmaram a sua identidade. Outros métodos, como reconhecimento facial, garantiram que capturado era mesmo um terrorista. A execução de Osama Bin Laden em 2011, após uma década sendo o inimigo número 1 dos Estados Unidos, proporcionou assim o esperado desfecho que o país precisava. O líder da Al-Qaeda escondia-se então no Paquistão e foi surpreendido por tropas especializadas. Fuzilado a tiros durante uma operação no Paquistão, Bin Laden foi levado ao Afeganistão para exame de DNA e teste de reconhecimento facial. Uma fotografia do seu corpo foi enviada à sede da CIA em Virgínia, chegando a uma taxa de semelhança de 95%. Após isso, o corpo de 1,93 m de altura foi levado para o convés do portal do avião norte-americano. Enrolado em um lençol branco, ele teria sido colocado em uma prancha e jogado em direção ao mar na Arábia. Segundo um agente de defesa dos Estados Unidos, um oficial militar leu observações religiosas preparadas, que foram traduzidas para árabe por um falante nativo. Por que no mar? Muçulmanos questionaram o enterro no mar, afirmando que só seria apropriado no caso de falecimento em viagem marítima. Mohammed Qaid, professor de Direito Islâmico
da Universidade da Jordânia, argumentou à agência de notícias que o enterro de Bin Laden no mar faria sentido caso não houvesse ninguém para receber o corpo e enterrá-lo segundo a tradição. Fatos curiosos. A mansão. O criminoso mais procurado do mundo escondia-se em plena vista numa grande casa em Altabad, a 50 km da capital paquistanesa e a 270 km da fronteira com o Afeganistão, onde os Estados Unidos concentraram seus esforços de busca por 10 anos, como ninguém notou Osama ali. A cidade é densamente povoada e a mansão ficava a menos de 2 km de uma academia militar. O helicóptero. Um dos 5 helicópteros usados pela equipe que capturou e eliminou Osama foi explodido após a operação. Por quê? A alegação é que ele foi pego em um redemoinho criado pelas próprias hélices e teve de fazer um pouso de emergência. O veículo, um Black Hawk modificado, teria sido detonado para evitar o roubo de tecnologia anti-radar pelos paquistaneses. A identificação. Assim, fotos do cadáver. A CIA utilizou uma delas em um software de reconhecimento facial que teria dado 95% de certeza de que o corpo era mesmo de Osama. Outros detalhes do processo de identificação foram omitidos, como no qual o DNA foi usado com base da comparação para o teste aplicado no corpo, mas como nenhuma das imagens foi divulgada, não há prova definitiva da morte do terrorista. A rendição. Osama estava ou não armado? Primeiros relatos descreviam que Bin Laden usava uma AK-47. Informações posteriores diziam que ele estava desarmado. Sua filha, presente na mansão, teria dito a um oficial paquistanês que Osama foi desarmado, arrastado e executado na frente da família. Oficialmente, a ordem era capturá-lo vivo. Então, o que impediu que isso fosse feito? O enterro. O governo americano alegou ter despejado o corpo no mar da Arábia Saudita 10 horas após a execução, seguindo rituais que respeitaram as leis muçulmanas para pessoas que morreram no mar, o que, claro, não foi o caso de Osama. Os Estados Unidos alegam que descartaram o sepultamento para não criar um possível local de peregrinação para terroristas. Se houve um corpo, nunca será encontrado. Então pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Você que ficou até aqui, desde já muito obrigado. Você que é novo, se inscreve no canal, deixe seu like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo do canal Fatos Curiosos.